Bom dia! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Ana. Eu falo que é um pote de fé, um pote de café. Não, é o podcast da Ana com café. E hoje com a nossa convidada muito especial, Rejane Souza. Seja bem-vinda! Obrigada, Ana. Com certeza. Seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada. Com certeza é uma honra estar aqui participando desse podcast com você. Ai, que delícia. Então, bora lá, vamos falar de empreendedorismo, de maternidade. Vamos lá, vamos falar. A gente tem muita figurinha para trocar, né? Muitas, várias desafios do cotidiano. Então, se apresente, que esse palco hoje é todo seu. Muito obrigada. Bom, eu sou a Rejane, sou mãe do Benício, uma criança de 4 anos que é autista, e sou sócia da Solar Energia Centro-Oeste. Muito bem, isso aí. Estamos aí na correria do dia a dia, mas com certeza é algo muito gratificante para nós. Então, vamos começar. Tá. Como foi a gestação? Então, foi uma gestação desejada, né? Eu me planejei, mas eu me planejei sozinha, tá? Eu não contei pro meu marido. Eu me planejei sozinha. Porque eu queria ser mãe e pronto. E parei de tomar remédio e ele sem saber. Aí, tive uma gestação tranquila, não tive nenhuma intercorrência. Benício nasceu de 38 semanas e 6 dias de parto cesárea, foi uma opção minha. Então, foi tudo bem ali. Assim que ele nasceu também foi tranquilo. A única coisa é que no centro cirúrgico mesmo, ele não conseguiu amamentar ali de imediato. Mas aí depois a gente conseguiu com que desse tudo certo, só que sempre teve o uso de fórmula. Uhum. E aí, a maternidade, mãe de primeira viagem, né, pra mim... Que já é difícil, né? Não, é um grande desafio. E aí foi acontecendo tudo naturalmente. Eu tenho sobrinhos, então não percebia nenhuma diferença. Chegou a alimentação, né, a introdução alimentar. E aí eu percebia. 6 meses, né? 6 meses. Que ele tinha muita restrição, fazia muita ânsia, aceitava muito pouco tipo de alimento, a maioria ele só cuspia. E aí sempre em contato com o médico, né, com o pediatra que atendeu ele desde 7 dias de vida. Doutor, alguma queixa, mãe? Não se alimenta. Como assim, mãe? Não se alimenta, ele cospe tudo, não aceita, pastoso ele aceita menos ainda. Vai crescer e vai melhorar, mãe. É porque tá novinho. Aí a resposta é normal. Normal, tá novinho, mãe. Tá novinho, vai crescer, isso vai resolver. É assim mesmo. E aí, toda consulta, a mesma coisa, o mesmo relato. 1 ano e 8 meses, consulta de rotina. 1 ano e 8 meses. 8 meses, consulta Misericórdia. de rotina. Mãe, alguma queixa? Doutor, continua sem se alimentar. Uai, mãe, você tem que ver o que é isso? Eu tenho que ver? Oi, peraí, volta. Perdi alguma parte, né? Eu falei, doutor, o meu relato é sempre o mesmo, que ele não se alimenta. E o senhor fala que ele tá crescendo, que vai melhorar. E agora eu tenho que ver? Aí olhou pra minha cara e falou, você tem que descartar se ele não é autista. Eu falei, eu? Eu não sei nada sobre autismo. Meu pai. Desse jeito. Aí, eu acho que eu vou te encaminhar para um nutricionista, ele falou primeiro. Aí, dentro de mim, eu falava, o que eu vou fazer com um nutricionista se ele não come? Ela vai me passar o alimento que eu tenho que dar e ele não vai comer. Aí eu falei, não, me encaminha para uma psicóloga primeiro. Aí ele aceitou. Tá bom, então, vou te encaminhar para psicóloga. Aí comecei na psicóloga. Aí, em poucas conversas, né, ela já começou a atendê-lo e logo ela veio, mãe, a gente precisa descartar autismo. Aí eu já dei um pulo lá atrás. Falei, não, meu filho não é autista. Não é de jeito nenhum. Você pode esquecer isso aí, que autista ele não é, não. Ele pode ter qualquer outra coisa, menos autismo. Aí doeu, né? Profundamente. Aí ela falou, por quê, mãe? Eu falei, porque ele é muito inteligente. Ele com essa inteligência toda, nunca que ele vai ser autista. A ignorância, né? A ignorância faz coisas também. Com falta de conhecimento e tudo junto. Mas aí eu comecei a não falar para outras pessoas, mas pensar, essa menininha é muito novinha, não tem conhecimento nenhum, não sabe nem o que está falando. Né? Eu não falava Quem isso nunca, né? Eu não falava isso para as outras pessoas, mas eu pensava, era uma moça realmente jovem, né? E eu falava, tá começando agora, não sabe nem o que está falando. Né? Aí fiquei nisso, mas assim, também não parei, sabe, Ana? Aí ela falava, mãe, agora nós vamos para fono.
Levava ele na fono. Vamos para terapia ocupacional. Comecei a levar ele na terapia ocupacional. Então, tudo que ela falava para eu fazer, eu fazia, mas me negava. Né? Negava. Do tipo, Vou isso levar, é inadmissível. vou levar, mas não é. Pra você ter certeza que você tá errado. Aham, pra eu saber que é só imaturidade que você é iniciante na sua profissão. Entendi. Aí chegou um momento que ela falou que não podia mais atendê-lo, porque eu tinha que procurar pessoas especialistas na área. E ela não era especialista na área do autismo. Aí eu falei, sabia que ela, né? E até então eu não tinha o diagnóstico ainda. Mas aí, pronto, procurei outro profissional e aí só vinha falando todo mundo a mesma língua, né, Ana? Todo mundo a mesma língua. Aí fui em neuro, pediatra, né? Aí pediu para fazer as avaliações neuropsicológicas, aí eu fiz. A doutora ficou meio em dúvida por conta das avaliações mesmo. Ela não achou que foi uma avaliação bem elaborada, digamos assim. Pediu para eu aguardar até próximo aos 3 anos e repetir. Isso a doutora aqui de Rondonópolis, né? A neuropediatra aqui de Rondonópolis. Porque em Cuiabá, eu tive o diagnóstico na primeira consulta com o médico sem nenhum dos meus relatórios que eu levei, só dele ver o comportamento do Benício e pedir para eu preencher algumas coisas e dar minha resposta. Na primeira. Ele falou, mãe, ele é autista. E como foi? O mundo abre um buraco, como a gente fala, abre um buraco e você cai dentro. Você passa 1.900.000 coisas na sua cabeça ao mesmo tempo. E como é tão interessante você me falar isso, porque assim, a gente olha a maternidade, é muito fácil eu ficar perguntando do meu lugar, tá quentinho, tá confortável, tá tudo bem. Mas o que muda? Qual é a virada, assim, do tipo, qual é a dificuldade que você enxerga e o que dói mais, no sentido assim? De início, Ana, dói porque nós temos a idealização de ter filhos perfeitos, normais. E aí, quando você descobre que seu filho não é perfeito, você fala, e agora? Por que comigo? E eu me perguntei diversas vezes. Aí eu vou fazer outra pergunta, que isso é uma curiosidade mesmo, você está falando com tanto coração que eu tenho liberdade de perguntar. Sim. A gente deixa de amar menos? Jamais. Nunca. E o que é defeito? É aquela idealização que a gente tem, né? Que é a própria sociedade, uma criança que nasce, cresce normalmente, aí você começa as dúvidas. Será que meu filho vai fazer uma faculdade? Formar uma família, eu acho que eu nunca pensei nisso, porque eu tive uma vida muito independente, assim. Então, esse negócio de casar, eu acho que não veio na minha mente. Mas será que ele ia ter um futuro, que ele vai ter condições de se sustentar, que ele não vai precisar de ninguém para viver, digamos assim, para conseguir viver mesmo, vai conseguir fazer as atividades diárias, vai conseguir trabalhar. É esse que vinha na minha cabeça. Será que ele ia conseguir isso? Acho que família, eu não pensava. Será que ele vai conseguir montar uma família? Não. Mas essas outras coisas cotidianas mesmo que a gente entende que é necessário. Porque enquanto eu estiver aqui, eu tenho certeza que ele vai estar bem. Porque eu vou dar o meu máximo sempre. E assim, por que eu estou te perguntando isso? Porque hoje eu vejo, porém, contudo, todavia, eu vejo crianças assistidas que já têm a sua, assim, é altamente sociável. Sim. E tá tudo certo. Então, tipo assim, eu olho, eu não vejo diferenciação nenhuma no sentido de que nenhuma criança é igual. Sim. Então, esse diagnóstico, essa condição, aos meus olhos, não impede dele ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Não impede, mas tem alguns casos que precisam, digamos, de mais amparato, né, Ana? E nós sabemos que na cidade onde a gente vive, público a gente não consegue um atendimento de qualidade. E por plano é um desafio constante. Entendi. E particular, aí infelizmente... Haja quem tem condições, né? É só quem tem dinheiro de verdade. Porque não é um tratamento barato. Por mês, de grosso modo, eu já fiz alguns orçamentos, eu gastaria em média 20 mil reais com meu filho por mês. Se eu fosse pagar tudo, o tratamento dele. Entendi agora a preocupação. Sim. Que sem uma assistência, talvez ele teria
zero condições de uma sociabilidade. Exatamente isso. Se as crianças... Estamos falando de criança porque, né, o meu é uma criança. Sim. Se eles não são assistidos, a chance deles se desenvolver e ficar igual ou semelhante ao próximo é muito pouca. Eu tiro por meu. Ele começou muito cedo. Então, ó, é o que você disse. Essa socialização hoje dele é incrível. Mas e se eu não tivesse começado? Entendi. E se eu não tivesse um plano de saúde, como que seria? Se eu estivesse esperando pelo SUS, como que seria? Estaria desamparada. Com certeza, porque a gente vê constantemente pessoas que estão há mais de 2 anos na fila para conseguir. E aí, então, a partir da hora que a criança já não dorme direito, a criança não come direito, aí já se torna já um problema cognitivo, porque ela não vai conseguir estudar direito, ela não vai... Aí ela vai ficar aquela criança defasada na escola. Exatamente. E aí começa uma... Aí se não tem uma boa socialização, porque a maioria, assim, eles costumam se dar bem com adultos, não com criança de pares, que a gente fala, né, da mesma idade ali. Então, como que ele vai se socializar apenas com adultos? Não tem como. Ele é uma criança, ele precisa se socializar com outras crianças. Entendi. Então, a gente vive sim um luto. Quando fala o luto do diagnóstico, isso é fato. E eu acho que eu vivi ali em torno de 1 semana. Porque eu chorava constantemente, mas aí eu me perguntava por que comigo? Se eu quis tanto ter um filho, se eu me planejei tanto, se eu me preparei tanto, por que comigo? E aí depois eu falei, por que não comigo, né? O que eu tenho de diferente que eu não posso ter um filho autista? Né? Por que só o próximo pode ter um problema e eu não? Né? Porque o que eu tenho de melhor? Por que eu sou melhor? Eu não sou melhor do que ninguém. Então, com certeza, ele veio por merecimento, porque eu mereço, porque ele é incrível e eu sou muito grata pelo filho que eu tenho. E ainda bem que ele tem essa mãe maravilhosa, né? Ai, é minha riqueza. E como foi introduzir ele nesses tratamentos? Como foi ver essas conquistas? Assim, você falou que a maior dificuldade era da alimentação. Sim. Ele apresentou outra dificuldade? Sono. Ele não dormia. Acordava inúmeras vezes, de 40 em 45 minutos, marcado no relógio. Era coisa de louco, assim, que ninguém entendia o porquê. Aí, é porque ainda mama no peito, mas com 6 meses ele mesmo deixou a amamentação, não quis mais amamentar no peito. Então, ele mamava uma mamadeira, não tinha porquê. E ele não dormia. Ele só foi dormir após o uso de medicação. Com 3 anos e 4 meses, ele dormiu uma noite inteira. Então, tem pouco tempo que eu tô dormindo a noite inteira. Oi, querida, tudo bem? Estamos bem? Estamos com a saúde mental em dia? Não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, depende do dia. Porque 3 anos, quase 4 anos sem dormir direito, meu Deus do céu. Mais de 3 anos. Eu falo isso que, assim, a Sofia e a Luísa, elas têm 5 anos de diferença. E a Sofia, ela tinha adenoide operou as amígdalas e tudo mais. Então, assim, olha só, é algo tão pequeno, né? Sim. Em vista de tamanha magnitude do tratamento que exige a questão do autismo. E aí eu demorei 5 anos para operá-la. Para chegar à decisão e falar assim, não, eu vou levar ela para o centro cirúrgico. Foram 5 anos. E por quê? A mais nova precisou chegar. Precisou dormir uma noite inteira, porque 5 anos eu não dormia a noite inteira também, porque ela acordava... Ela associou que para ela voltar a dormir, ela tinha que mamar, em primeiro lugar. E aí, ela acordava... Eu lembro exatamente de olhar no relógio da meia-noite, às 2, às 4 e às 6. E aí, 6 horas, eu levantava para ir trabalhar. E eu achava... E todo mundo falava, é normal, criança é assim mesmo, é normal, criança é assim mesmo. Quando a Luísa nasceu, que ela dormiu da meia-noite às 6 da manhã diretão, eu falei, tem alguma coisa errada com essa criança. Tá doente. Eu falei, não é possível, a criança tem que dormir. Eu falei assim, aí eu fui e levei as 2 no médico, falei, o que tem de errado? Aí o médico falou, essa criança maior tem que operar. E quando ela operou, ela dormiu a noite inteira. Eu me senti a pior mãe do mundo, porque por não ter feito antes. Mas é assim, né, Ana? A maternidade, a gente se acusa 24 horas por dia. Além do dedo apontado do vizinho, tem o nosso também. A gente se aponta, eu devia ter feito assim, não assado. Exatamente. O tempo inteiro a gente tem esse pensamento. Você falou da cirurgia, o meu operou esse ano, em janeiro. E aí, quando ele vem ali da anestesia, eu pensei, meu Deus, para que eu fiz isso com essa criança? Por que eu não esperei ele crescer
eu podia muito bem ter esperado ele crescer para fazer isso. E o que ele operou? Adenoide, amígdala e freno também. Então, já que o médico me falou que, assim, foi duas coisas que foram... que chega, dói quando eu lembro. Ela dormiu a noite inteira e quando o médico liberou ela, deu alta para ela, falou, agora não pode comer por 7 dias, recuperação, normal e tal. Ele falou assim, mas ela vai sentir fome. Aí eu, o quê? Ai, chega, me dói até hoje, só de falar. Eu falei, sentir fome? Ele falou, porque do tamanho que as amígdalas dela estavam e do tamanho da infecção que ela tinha, ela só sentia gosto, vou falar, não vou medir, gente, porque maternidade é assim, né? Ela falou, ela só sentia gosto de pus. Ele falou assim, não tinha como ela ter fome e vontade de comer, sendo que o nariz dela sentia um cheiro desagradável e o gosto que passava pela garganta dela não era agradável também. No caso do Benício, que é Beni, ele é sempre um pedaço muito pequeno. Tudo dele era em pedacinho pequenininho, tudo dele era quebradinho. E às vezes ele ainda engasgava. Aí o médico falou que era muito grande as amígdalas dele, fora a inflamação de garganta constante. Ele tomava ano passado, ele tomou antibiótico de 3 em 3 meses marcado no calendário. Dava exatos 3 meses antibiótico. Exatos 3 meses antibiótico. Então, uma outra dificuldade que a gente tinha com ele é a medicação. Ele não tomava medicação via oral. Hoje a gente já consegue melhor. Então, eu precisava ir para o hospital. Para tomar injeção? Para tomar injeção. Uma febre no Benício era o fim do mundo para mim. Porque eu sabia que eu não ia conseguir dar um remédio para ele. E eu ia precisar ir para o hospital se essa febre aumentasse. Entendi. Se fosse uma febre só, não precisava ser 2 dias de febre. Uma febre, para mim, era um sofrimento sem fim. É onde a gente vê a dificuldade, porque dita uma maternidade típica, Sim. Você dá um remedinho, você dá um antitérmico. Sim, consegue ficar em casa, né? Esperar ali 2, 3 dias para ver se a criança por si só melhora, né? Ele não. Uma febre para mim, para ele, era o fim do mundo para mim. As meninas, até as pessoas que me conhecem, né? Se alguém espirrasse perto dele, eu catava ele e saia correndo desesperada. Porque, meu Deus, se ele pegar, vai ser de mim. Como é que foi a pandemia em cima desse... Né? Ele, assim, no início da pandemia eu ainda tava meio relax, como diz o outro, né? Aí depois que eu vi a gravidade do negócio, não saía, era álcool de manhã, de tarde, de noite, álcool, limpa, porque eu pensava, meu Deus, que vai ser de mim, que vai ser de mim. Era só isso. Meu Deus. Bom, eu nunca fui uma pessoa muito fã de espirro e de tosse. Não sei se é porque eu sempre fui uma criança, uma adolescente alérgica. Então, eu me senti muito incomodada. Então, se alguém espirrasse perto de mim, eu em dias normais, eu já... olhava com cara... Não, hoje alguém pode espirrar perto dele, que eu não vou fazer cara. Pelo amor de Deus, tem uma criança do seu lado. Hoje você já não vai fazer mais isso, né? Hoje eu fico tranquila. Mas se alguém espirrasse perto, eu falo... Ninguém podia tossir, espirrar. O meu marido, né? Na época da pandemia, eu fiquei em casa e ele trabalhava, né? E aí eu falava, você não vai dormir no mesmo quarto que a gente, que você tossiu. Tal hora. Aí ele, tossiu. Foi uma tosse pouca, mas você tossiu. Nós vamos dormir no outro quarto. Ai, a gente ri hoje, porque já passou, mas é um certo desespero. Ri de nervoso, como diz, eu tô rindo, mas é de nervoso. E com respeito. De desespero, gente, porque na época era assim mesmo, super desesperada. Hoje, graças a Deus, eu consigo que alguém espirre perto dele, tosse perto dele, e minha mãe falava que uma tosse do Benício eu mudava minha feição. Nossa Senhora. Era uma tosse, era o suficiente para eu mudar meu comportamento completamente. E hoje, graças a Deus, ele tosse, a mãe leva as vidas seguindo o fluxo. Sentimos como se fosse um mantra do AA, né? Calma, é só mais um dia, tá tudo sob controle. Exatamente. Porque a gente fica muito... assim, eu já fui mãe neurótica. Não, ele pegou sem ir pra escola, sem nada, aquele mão, pé, boca, gente. Que foi aquilo? Eu achei que eu ia ter um colapso. Tragédia. E minha mãe, que é minha rede de apoio, né? Tinha viajado. Minha filha. Eu arrumei um desespero pra essa mulher vir embora, porque eu não aguentava. Acho que eu quase deixei ela louca. Mãe, pelo amor de Deus, olha a situação desse menino. E ele chorava, eu chorava.
E ficamos assim por uns 3, 4... E todo dia no hospital, obviamente, né? Porque é injeção. E o médico falava, mãe, mas não tem muito o que dar pra ele. Se ele não toma via oral, tem que esperar o tempo. Falava, doutor, não tem lógica. Até que um dia no hospital, o médico falou pra mim, mãe, dá banho de aveia. Que essa coceira dele vai melhorar e vai ajudar a secar. E eu tento todas as alternativas que qualquer pessoa me dê. Aí coloquei ele submerso num banho de aveia lá e aquilo ajudou tanto que você não faz ideia, Ana. Ele parou tanto de se coçar, diminuiu tanto a coceira dele. Aí, graças a Deus, sobrevivemos a mão, pé e boca. Graças a Deus, mas não foi fácil. Foram dias de lutíssimas. E foram quantos dias ele doente, assim? Uns 7 dias. O ciclo mesmo viral da doença, né? Exatamente. E ele afetou muito o bumbum dele. Então, assim, os pés e as mãos sem comentário. E o bumbum dele ficou... Aí ele usava fralda, então tudo. Isso sem ir na escola? Sem ir na escola. Porque a mãe não queria colocar na escola também. Aí vem o universo e fala, então tá, peraí, vou te mostrar como que é. Como é que faz? Você tá achando que você vai criar seu filho numa bolha, querida? Não. Não é bem assim, né? Exatamente, é desse jeito. Vem de todo jeito, não adianta. Que não. Tem que vir, que é pra ser, vai ser, não tem... Mas essa questão de antibiótico, você tava falando, né? A Sofia foi pra escola muito cedo, assim. Ela foi com 1 ano e 2 meses, assim. Eu acho que é cedo, né? Eu também acho. 1 ano e 2 meses. Ela ia só no período da tarde. Eu tenho, até hoje, 12 receitas de antibiótico. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. E aí, o tal de ser mãe de primeira viagem... Cara... É desespero. Maternidade se resume desespero. Porque, assim, todo mundo... é normal, a criança tá criando imunidade. E nananã. E cada um falava todo dia. E, assim, eu falo muito com a minha irmã. Tá, é normal, mas não é pra ser tão difícil assim esse trem, não, gente. Ninguém me falou que era luta atrás de batalha. A gente sabia que fácil não é. Nós temos essa noção. Mas não é pra ser tão difícil mas assim, não. Não dá. E aí, menina, janeiro, fevereiro, março, abril, ela chegou na escola 1 semana depois, Aí, eu não sabia, porque por conta da amígdala, da adenoide e tudo, não respirava, né? E era um ambiente de bactéria, doente, antibiótico, de novo. Tipo, era a consulta do mês e a consulta de retorno já era um antibiótico. A consulta do mês... É retorno antibiótico. Exatamente. Foi assim, o primeiro ano da Sofia... Ano passado, que foi esse, que ele tomava antibiótico com muita frequência também, era o que eu ouvia. É que o primeiro aninho dele de escola, mãe. Agora que ele tá tendo contato com todos os vírus e mamãe. Não, gente. Eu falava, não, mas não pode. Tá bom, eu entendo, é o primeiro ano de escola, a gente sabe que um coleguinha tá com algum vírus, pode, mas constante assim, né? Não tem uma semana que um coleguinha tá todo mundo bem dentro dessa sala? Exatamente. Eu passei por isso. E assim, hoje eu falo com muita certeza. Cara, é difícil? Mas não é pra ser impossível. Você tem que ter um dia de glória nesse negócio aí. Tem que ter. Os dias de glória precisam ter, porque não dá. E aí, era todo mês. Meu Deus do céu. Era uma loucura, gente. Uma loucura. E agora? Como que ele tá agora? Graças a Deus, né? Depois era catarreira, né? Ele tinha muito, porque ele também tem as ites, né? Sim, não nada vem sozinho. Isso. E aí, depois que a gente operou também, deu mais uma melhorada. E aí eu comecei com tratamentos fitoterápicos, assim. Eu tento o máximo tirar a medicação em si dele, sabe? Eu só dou mesmo em último caso, mas eu evito ao máximo. Eu conheci o ozônio e eu sou uma fã do ozônio, sou uma adepta ao ozônio. Então, a gente usa muito lá em casa hoje. Ozonioterapia. Ozonioterapia. Aí você vai em alguma clínica e aplica. Exatamente, né? Neste caso, o plano não aceita, que é uma dúvida de muitas pessoas quando a gente conversa. O plano não reembolsa isso, nem libera. É particular, mas para mim vale a pena. Porque o preço que eu pago lá, eu deixo de pagar na farmácia. Exatamente. E ele tem mais saúde, né? Exatamente. Meu filho não tá se entupindo de medicação. Então, para mim é tranquilo. Como diz o outro, se ele espirrou 3 vezes no dia, eu já levo ele no ozônio. E aí, ali a gente já resolve esse problema e vida que segue. E exatamente. É porque, assim, um antibiótico hoje, nada,
R$100, né? Eu Você lembro, deu uma entradinha ali na farmácia? eu lembro de comprar 3 injeções para ele e pagar, tipo, R$160 em 3 injeções. Além da dor dele, do sofrimento de ir para o hospital, de tudo. É um desgaste emocional que no ozônio eu não tenho. Agora você pensa, né? Quem tem uma renda de salário mínimo. Sim, não tem condições, Ana. Eu, como mãe atípica, sofro muito quando eu vejo que a mãe não tem condições, que ela não está fazendo porque ela não quer, porque realmente ela não tem como tirar. Não tem da onde Não tirar. tem da onde tirar. Infelizmente, essa questão tem aí o LOAS, o BPC, que são benefícios, mas que para você conseguir, você precisa ser miserável. Miserável de R$200 por cabeça da família, ao máximo. E que família que vive com R$200 por pessoa dentro da casa no mês, hoje? Então, um salário mínimo a pessoa já não adere já. Se for só ela e o filho, não. Agora, quem vive um salário mínimo com uma criança? Não vive. É difícil. Assim, e é para você manter o básico que eu falo. Não estou falando de luxo. Não estou falando de, sei lá, ir no shopping que é um luxo, se você acha que é um luxo. Não estou falando disso. Estou falando do básico água, do básico mesmo. Água, luz, comida. Sim. É isso. É uma voltinha que você dá no mercado, uma besteirinha ou outra ali, R$500. Exatamente. Sem você fazer a compra do mês. Exatamente. Como é que a mãe vai conseguir? Então, isso quando não mora de aluguel, né? Ainda tem esse desafio, porque um aluguel aqui também na nossa cidade já não é mais tão barato assim. Independente do bairro, hoje para você, uma casa simples, 3 peças ou 4 peças no máximo, você não acha uma casa muito difícil por R$500. Né? Então, verdade. Então, como é que... E o restante? O que sobra para você, para as demais coisas? Então, tem muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas, muitas crianças com diagnóstico e os pais não têm condições de bancar o tratamento, e isso é muito triste. E a estatística é de 33%, né? 36 por 1. A estatística dos Estados Unidos deste ano, né? Só que é dos Estados Unidos, aqui no Brasil não se faz ainda. 36 por 1. A cada 36 crianças, uma vai ter. Em 2000, eram 100, eu não lembro exato, mas 100 e alguma coisa por 1 no ano de 2000. Nós estamos em 2023, 36 crianças por 1. Uou, é muito, né? É muito. É muito. E se a gente faz no Brasil, eu acho que seria muito maior. Eu acho que é mesmo, porque se você vai na escola, depois que uma sala de 20, 30, tem 3, tem 2. Exatamente. Depois que a gente vive esse mundo, que a gente começa a entender um pouco mais, você vai diagnosticando. Obviamente que a gente não vai falar, né? Isso é óbvio. Só de olhar ali numa pracinha, você vai vendo as crianças. Não é um diagnóstico, mas você vai vendo. Você vai identificando as características. Que tem, né? Características, exatamente. Que não tem um diagnóstico. Se você começar a puxar a conversa ali com a mãe, não tem nada. Tá tudo bem. Tá Você tudo dorme? bem. Não. Ele come? Não. Ele brinca? Não. Não. A mãe chega a dar aqueles repuxos. Com 4 anos não fala, mas tá normal. Tá tudo bem. Normal. 4 anos não fala nada. Tá começando a falar mamãe, mas é tranquilo, tá tudo bem. Não, ele não come muito, ele engasga. Exatamente. E então, aí? com certeza aqui no Brasil seria maior, sem sombra de dúvidas. E como é participar da associação? É onde a gente distribui mais amor ainda. Onde a gente perde um pouco de fio de cabelo também. Né? Mas a gente não tem só a nossa causa e a gente abraça. Exatamente, né? Com certeza. Obviamente, assim, que eu não sinto a dor só de uma mãe atípica, com certeza de uma mãe típica também. Isso é óbvio, né? É aquela questão de quando uma mãe perde o filho, todas sofrem. Nossa, isso é exatamente. Isso é verdade. Né? Não é só uma mãe atípica que perde um filho que eu sofro, com certeza não. Mas, assim, a gente sabe das lutas dela. E a gente não fica medindo as palavras que ela fala quando ela fala. Eu só queria sumir. Eu queria ter 5 minutos de paz e eu não tenho. Sim. Então, você não vai julgar. Nossa, como que uma mãe fala isso do filho? Não. Não temos julgamento, porque a gente sabe das dores que ela carrega. Exatamente. E o que você sente sabendo que você é empresária? Quais os benefícios que você sente em comparação a uma CLT? A questão do horário, né, Ana? Não ter que cumprir 8 horas diárias. Com certeza é o que talvez tenha me levado a empreender e é o que eu
tenho de maior benefício. É poder acompanhar meu filho. Você que leva. Eu que levo, eu que busco, eu que tiro de uma clínica, levo para outra. E Como que é a rotina de segunda a vocês? sábado na correria. Você me vê batendo Rondonópolis, nós vamos em 3 clínicas hoje, né? Em 3 clínicas. 3 clínicas. E tem dia que ele passa por as 3 clínicas. Então, Ele vai todos os dias? de segunda a sábado, Ana. Ele só tem o domingo de descanso. Outra coisa que alguns me julgam, mas eu tento e vejo como que ele vai se comportar. Se eu ver que ele está muito cansado, ok, a gente tenta ver ali como é que faz, tira de um, muda o horário de outro, mas se ele está bem, eu somei umas 2 semanas atrás, ele faz 21 horas por semana tirando a escola, só no período da manhã De terapia. de terapia, 21 horas por semana. Ele é assistido pelo ABA. Assistido pelo ABA, terapia ocupacional, fonoaudióloga, faz musicalização também, ele é nutricionista, tem uma rede de pessoas que atendem ele para melhorar, desenvolver. É onde eu vejo assim, escolha seu difícil e vai, né? Exatamente. Porque se você está investindo seu tempo, sua dedicação e tudo, é um investimento de tudo. De tudo. Tudo, todas as esferas. Não, você não, e quem às vezes julga e olha e fala, pra que isso? A colheita não é hoje. Não é. Não é. Olha, como eu disse, meu filho começou lá com 1 ano e 8 meses. Vamos arredondar para 2 anos. Ele já tem 4 anos. E há pouco mais de 2 semanas que ele começou a ter o interesse em pegar alguns alimentos e morder um pedacinho, cheirar. Então, eu estou 2 anos nessa caminhada e ele ainda não come um arroz, ele não come um feijão, ele não come uma carne, ele não come uma verdura. Então, é um processo. Então, vamos para a parte boa. O que ele come? Não, mano, só besteira. Agora, ele começou a semana passada, a aceitar pão de queijo, que para nós foi algo incrível. Nossa. Experimentar um suco que não seja amarelo. Ele só toma suco de laranja ou maracujá. Que tem que ser amarelo. Amarelo. Porque aí, independente que seja o maracujá, eu falo que é laranja. Toma, filho, um suquinho de laranja. É de maracujá. Amém, Jesus. É. Se você tá olhando e tá pensando, pra que isso? É porque você não sabe. Você não viu. Você fala que abacaxi é laranja, assim, sem medo de errar. Sem culpa. Total, porque você... A minha irmã fazia... meu sobrinho come carne. Sempre comeu. Mas ela colocava beterraba e falava, é molho, filho. É molho. E vai. Embora. Exatamente. Então, a gente sabe que agrada e aí a gente fala que é aquilo. Pra ver se ele, pelo menos, experimenta. Então, ele começou a comer agora, recentemente, pão de queijo. Experimentou um suco de laranja com acerola, porque mesmo tendo a laranja, ainda ficou mais rosadinho, vermelhinho, né? E ele olhou. Eu falei, mas só experimenta. E ele aceitou experimentar. E aí, tá tomando com mais qualidade. Então, já é uma vitória para nós. Qualquer coisa, Ana, que ele coma. Às vezes, até um doce, que eu sou bem... Não queria que ele comesse, mas se ele aceita um doce diferente, eu já estou feliz. Porque para nós é uma vitória. Menina. Eu falo, né? É difícil, mas não é para ser impossível, gente. Não é. Então, E a gente não pode buscar desistir. toda essa rede de apoio faz necessário mesmo. É uma vitória por dia, né? Por dia. É um leão por dia e é isso. E a gente vive o dia mesmo. E a gente sabe que não é do dia para noite. A questão do luto lá, quando eu te disse, eu sofri 1 semana, eu falei, se eu não fizer pro meu filho, quem vai fazer? Exatamente. Então, eu não tenho o plano B, não tenho a outra opção. O plano B é o A dar certo. O plano B, o A sou eu, o B sou eu. Então, eu tenho que arregaçar minhas mangas e fazer acontecer, com certeza. Exatamente. Eu ficaria... Passou muito rápido, né? Né? A gente nem piscou e já foi. Eu ficaria a manhã toda conversando com essa maravilhosa, então... Olha, café a gente... Né? Eu fiquei tão assim. Café ficou para depois. Muito obrigada, muito obrigada. Conta aí as suas redes sociais, onde a gente encontra a empresa da Regiane. Sim. A nossa empresa é @solarenergia.co, que é de Centro-Oeste, né? E nós estamos prontos aí para atender você. Se você já tem seu equipamento solar, a gente faz manutenção, lavagem, monitoramento,
limpeza, seguro. Então, tudo que você precisar nessa área, nós estamos prontos para atender vocês. Perfeito. Muito obrigada. Você que está em casa, muito obrigada. Compartilha esse programa com outras pessoas, com outras mamães, para com que possa acalentar o coração delas. Entender que buscar essa rede de apoio, buscar essa ajuda, faz necessário para a vida dela ficar até mais tranquila, né? Ficar mais calma. Ficar... Isso, exatamente. Para colher os frutos. Os frutos. A colheita vem, com certeza. Exatamente. No mais, esteja aqui conosco toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, no website Mato Grosso News. Estamos muito felizes pela presença de vocês. Cada semana comemorando aí, estando no ranking dos mais assistidos. Então, um super beijo e muito obrigada.